A partir do momento que eu comecei a pedalar, eu comecei a questionar tudo aquilo que eu estava aprendendo na faculdade, que era aquele conceito modernista da cidade feita para quem tem cabeça, tronco e rodas motorizadas. Na década de 70 era mais fácil do que na de 90. O pensamento dominante daquela época veio a culminar com os anos 2000. Então só piorou de 70 para 2000, 2010, só piorou. Acho que o maior efeito do que está acontecendo em São Paulo aí nos últimos 2 anos, a ideia de compartilhamento no trânsito, né? Isso é uma coisa que não foi nenhum político que necessariamente fez, não foi nenhuma decisão totalmente política, mas com certeza do movimento cicloativista que se fortaleceu muito nesse tempo. E por que isso fez diferença, esse compartilhamento? Porque o motorista começou a reconhecer e entender o ciclista como um veículo. Assim, a principal mudança já está acontecendo, que é a aceitação popular, uma quebra de paradigma. Quando quem faz as legislações do Brasil chama de transporte ativo de não motorizado, é justamente isso que tem que mudar. Estão chamando a gente de não alguma coisa. Nós estamos num momento, sim, de reversão em relação à mobilidade em bicicleta. Cidade para as pessoas. Você combate muito a violência quando você ocupa os espaços. A sociedade brasileira optou por um modo de crescimento que excluiu as classes trabalhadoras de todas as formas. Na última pesquisa de origem e destino da cidade de São Paulo, mostrou que na verdade teve uma diminuição do uso da bicicleta nas periferias e um aumento no centro expandido. E isso tem ocorrido porque para eles na periferia tem sido mais vantajoso e até mesmo acessível comprar uma moto ou um carro às vezes até. Sentir que a bicicleta é de fato um instrumento que desvaloriza a pessoa, né? Então isso é o que a gente tem que acabar mudando agora, essa mentalidade, mostrando que um ciclista que está pedalando, uma pessoa que está usando um meio de transporte de 200, 300, 500 reais é igual uma pessoa que está usando um carro de 200 mil reais, entendeu? Com as ciclovias chegando nessas regiões, eu acho que vai dar uma boa melhoria também nesse sentido. Está planejado sim uma rede completa e, para começar, está começando prioritariamente, o que é necessário, a intermodalidade. Que a proposta é conectar todos os distritos da cidade de São Paulo, né? Todas as subprefeituras e tal. E isso tem sido bem interessante. Foi uma opção política da nossa Secretaria de Transporte de fazer, em vez de muito bem feito, muito bem planejado numa área, fazer com muitas coisas a serem resolvidas na extensão da cidade como um todo em forma de rede. E começando dando acessibilidade a transporte público e escolas. Nova fase, né, das ciclovias estão começando no centro expandido mesmo. O que fazia sentido para você criar uma tendência assim no rumo da cidade. Nessa região tem uma importância política nesse sentido, né? Você tem um choque muito maior cultural de transformação da cidade. Por mim, com certeza, a demanda já estava pedindo para ser na periferia. Qual é a estratégia? Desenhar, rede, ocupar. A rede está atraindo uma contingência grande de pessoas que, ao começar a pedalar, se apropria daquele espaço e demanda o quê? Melhorias. A dificuldade maior é que a gente, por ter esse pulo muito grande de não incentivar o uso da bicicleta, muitas pessoas não sabem pedalar hoje, né? A gente começou com uma coisa muito simples, que é nós que pedalamos percebemos a diferença que é você passar dicas básicas ou acompanhar alguém que está começando. E você vê todos os dias que eu estou pedalando, você percebe que é uma pessoa que está ou com uma bicicleta nova ou com uma bicicleta muito velha que estava parada, que foi resgatada. Você percebe pelo tom da pilotagem que é uma pessoa que não tem habilidade, que é uma pessoa que está voltando a pedalar, uma pessoa que aprendeu a pedalar outro dia. As pessoas só precisam se convencer de que elas podem começar a pedalar mesmo com 20, 30, 40, 50, 60, 70, até 80 anos de idade dá para começar a pedalar. E agora a gente está tendo esse avanço também com relação à consolidação do espaço mesmo, né? De destinar um espaço da cidade para esse ciclista. Então, uma cidade que você tem 17 mil quilômetros de ruas e avenidas e tudo mais, e antes você tinha nem 100 quilômetros de ciclovias, agora a gente está começando a equilibrar um pouco mais esse espaço. E 400 não vai ser nada comparado a 17 mil,
mas acho que vai mudar muito a mentalidade dos motoristas para permitir que a gente pedale por esses outros 16.600 quilômetros também, né? A vida inteira nós falamos assim, o Brasil é o país, ama carro, o Brasil é o país... Quer dizer, o pessoal sempre ficou plantando as ideias, está na hora da gente plantar as ideias, que o país é o país legal das pessoas nas ruas, é o país de festas nas ruas, de espaços nas ruas, livre de carros e felizes para todos, né?